Boa noite, meus queridos amigos, um bom término de domingo e também um bom término de mês. Estamos terminando aí hoje, dia 30, os nossos encontros dominicais, amanhã, última segunda-feira do mês, mas já estamos terminando este período, para muitos, um período maravilhoso, férias, viagens, né? Para outros, quarentena, situações complicadas, mas que Deus nos dê graças para a gente entrar em fevereiro com disposição e com uma melhor, vamos dizer assim, visão de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Bem-vindos ao nosso encontro. Já tivemos um encontro pela manhã, com a presença do nosso querido Bispo Fernando, e estamos aqui para compartilhar com você mais um texto da palavra do nosso Deus. Lembrando que quarta-feira próxima, praza aos céus que não chova, como aconteceu na última quarta, que tivemos que suspender o culto, a energia caiu, muita chuva, muito barulho, enfim, o culto não aconteceu. Mas esperamos que quarta-feira, às 20 horas, a gente possa compensar e termos aqui uma boa frequência, a presença dos nossos queridos membros já retornando das suas férias, ok? Vamos abrir a palavra de Deus, se você pode fazer isso, em Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 2 e 3 falam sobre as cartas enviadas às igrejas da Ásia. Eu quero fazer alguns comentários, aproveitando aqui essa experiência da igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículo... desculpa, eu falei versículo 14, não, versículo 7, não é? Está certo aí, querido? Carta da igreja de Filadélfia, capítulo 3, eu leio a partir, sim, do versículo 11. Ela começa com o versículo 7, vai até o versículo 13, eu leio o finalzinho aqui, só para a gente considerar esta palavra. Repetindo, Apocalipse 3, versos 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome, um novo nome. Aquele que tem ouvidos, diz o escritor, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do anjo à igreja em Filadélfia. Que Deus abençoe esta leitura e esta reflexão em nome de Jesus. Permita-me relembrar algo que assisti, não sei se você assistiu, a última corrida de Fórmula 1, realizada lá em Abu Dhabi. Eu assisti o finalzinho da corrida e algo muito incrível aconteceu. Foi, de fato, uma competição assim inédita, né? Em que a definição do campeão só veio acontecer nas duas últimas voltas. Foi uma corrida, para quem gosta do esporte, emocionante, né? O inglês Hamilton, ele liderava a prova até a quinta volta, para o término da competição, ele estava liderando a prova. E estava 16 segundos à frente do seu concorrente, o Verstappen. Ora, 16 segundos em Fórmula 1 é um tempo absurdo, é um tempo enorme. Então, a vitória já estava certamente garantida. E faltando 5 voltas para o final, um dos pilotos, um dos concorrentes, provocou um acidente. E este acidente, pelas normas das corridas, anulou toda a vantagem que Hamilton tinha sobre Verstappen. Anulou os 16 segundos,
desapareceram. E aí, então, eles tiveram que manter um ritmo lento, esperando que a bandeira fosse mais uma vez erguida, que o acidente fosse contornado, a pista fosse liberada. E quando a pista foi liberada, faltavam 2 voltas para definir o campeão mundial. 2 voltas. E, queridos, ninguém esperava pelo que aconteceu. Na última volta, Verstappen ultrapassou Hamilton e conquistou o campeonato mundial. Eu fiquei pensando, naquele momento, o que se passou pela cabeça do piloto Hamilton, que já estava, com certeza, com as mãos na taça. Como ele reagiu diante de um imprevisto que tirou nos últimos minutos, ou por que não nos últimos segundos, de uma longa corrida, o direito de subir ao pódio como campeão. Foi uma coisa muito incrível. Ele já estava quase que pronto a levantar as mãos, como fazia Ayrton Senna, e dar o grito de vitória. No entanto, depois de liderar praticamente toda a corrida, perdeu quando faltavam apenas 2 voltas. O apóstolo João, no final de sua carta aqui à igreja de Filadélfia, neste texto que nós lemos, registrou um dos segredos de uma igreja, né, que foi uma das igrejas mais abençoadas da Ásia. A igreja de Filadélfia foi uma das igrejas que não recebeu nenhuma censura pelo trabalho que ela realizava. Ela só recebeu elogios da parte do anjo, da parte do Senhor. O versículo 10 deste capítulo 3 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Filadélfia recebeu uma grande promessa do Senhor. Veja o versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Interessante, queridos, é que muitas vezes Deus abre uma porta, abre uma oportunidade para a sua igreja, para nós, para cada um de nós, né, que somos filhos, para nós avançarmos, para nós conquistarmos, para nós tomarmos posse de algo. Né? Mas não sabemos explicar, nem sempre a igreja e nós conseguimos entrar por esta porta, ou aproveitar esta oportunidade. Deus faz e parece que nós desfazemos. Né? Há muitas situações que dificultam, que atrapalham esse progresso, essa conquista, essa subida ao pódio. Né? Observe que, embora liderando a prova, na ilustração que usei, durante toda a corrida, o piloto Hamilton foi prejudicado por uma terceira pessoa que não tinha nenhuma chance de vencer. Um outro corredor provocou um acidente que atrapalhou todo o esquema. Isto nos ensina a nos manter atentos, a nos manter prontos, né, a enfrentar situações de surpresas sem desistir, sem abrir mão do direito que nós temos. Em qualquer competição sempre haverá surpresas. Por isso o apóstolo Paulo, em algumas das suas orientações, ele dizia que esmurrava o próprio corpo para que, não tendo pregado a outros, viesse ele mesmo a ser desqualificado. Quer dizer, ele exigia de si mesmo uma performance, um trabalho de excelência. Eu não vou pregar aos outros e eu ficar desqualificado. No caso aqui da igreja de Filadélfia,
2 obstáculos estavam à sua frente. 2 obstáculos. O primeiro era a sua fragilidade. Veja o que diz aqui o versículo 8, na parte final. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ora, Filadélfia não era uma igreja grande, uma igreja forte, capaz de realizar qualquer atividade sem receio de não alcançar o alvo. Não, o anjo disse: eu conheço a sua capacidade, eu conheço a sua força. O seu segredo estava, queridos, em sua fidelidade a Deus. Isso, de certa forma, me anima. Eu espero que anime você. Isso nos motiva a avançar com mais ousadia, com mais disposição, mesmo não tendo a força necessária, mesmo não tendo os recursos necessários para realizarmos aquele grande trabalho que a gente tem pela frente. Mas, se formos fiéis, com certeza, Deus transformará nossa fraqueza em força. Isso é o que diz a palavra de Deus. Mais uma vez, Paulo conta a sua experiência. Quando eu estou fraco, aí é que eu me sinto forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, preste atenção. Nenhum acidente de percurso, nenhuma situação criada por terceiros, como aconteceu com o piloto que provocou o acidente, pode ou deve nos afastar da conquista, do pódio, da vitória que nós sonhamos, que nós desejamos. Então, a igreja de Filadélfia, por mais santificada que fosse, era uma igreja fraca, frágil, que demandava, assim, uma atenção muito especial. Por isso, a ordem do anjo falando a ela. Um outro obstáculo que a igreja enfrentava era a oposição que sofria dos judeus que não concordavam com a sua atividade, com a sua forma de agir, com as suas práticas. Versículo 9 diz assim: veja o que farei com aqueles que são, diz o anjo, sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Ouça, se permanecermos fiéis ao Senhor, todos os que criticam, zombam, desprezam a nossa fé vão se dobrar diante da presença do Senhor. Você pode ter certeza, porque são preceitos bíblicos. No final, eles vão perceber que Deus é mais do que uma teoria, uma filosofia de vida, um motivo religioso. Não, eles vão conhecer o poder de Deus, a graça de Deus, a salvação do Senhor. Esta igreja foi vitoriosa porque ela se manteve firme, né? As situações que orbitavam, que envolviam, que estavam ali ao seu redor, não foram suficientemente fortes, né? Um piloto fora do contexto de campeonato atrapalhou toda a vida, toda a corrida, todo o empenho, todo o treino daquele que tinha sido preparado para ser o campeão mundial, e não o foi. Há 2 observações ainda importantes que a igreja de Filadélfia recebeu e que a tornou uma igreja vitoriosa. A primeira é que ela seria guardada da provação que o mundo sofreria. É importante você entender isso. Ela seria guardada, versículo 10 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ora, estas provações, elas estão descritas aí nos capítulos seguintes.
nas aberturas dos selos, né, que descrevem as tribulações, as dores que viriam sobre todo o mundo. Mas esta promessa, queridos, ela é extensiva à igreja de hoje. Seremos guardados, não seremos, vamos dizer assim, tirados, afastados das provações. Não, seremos nas provações guardados. Seremos protegidos quando as crises, as dificuldades, as tempestades baterem à nossa porta. Entenda isso. Nós não estamos sendo criados dentro de uma redoma. O crente não sofre. Não, eu estou sofrendo, eu estou, inclusive, com dificuldade de articular palavras, porque estou num processo de tratamento de dentes. O crente não perde, o crente não chora. Onde você leu isso na Bíblia? O que Deus promete é nos guardar, é estar conosco nesta caminhada, nestas voltas, né, de Fórmula 1, e chegando ao final vou perder? Não, nós jamais perderemos. Por isso essa promessa ela é extensiva para a igreja de hoje, para mim e para você. Nesta hora, queridos, a única coisa a fazer, a única coisa, é manter o coração calmo, tranquilo, sabendo que quem está no controle de todas as coisas continua sendo o nosso Deus. Há uma coisa que me chamou muita atenção quando o Hamilton foi ultrapassado na última volta. Ele chegou a se aproximar do adversário, mas ele não reagiu, não tentou prejudicá-lo, não provocou uma batida, um acidente. Não. Ele se manteve calmo, conquistou o seu segundo lugar no campeonato, mas não agiu de uma forma errada. Isso me ensina que, nos momentos em que as dificuldades afloram, nas horas em que somos assim, eu diria, surpreendidos pela força das águas, nos dias em que o sol desaparece, encobrindo aí a esperança de dias melhores, eu não posso me entregar ao desespero. Eu não posso gerar situações outras para prejudicar outros porque eu não consegui. Não. Não deixe que a insegurança governe suas ações. Quem fez a promessa, com certeza vai cumpri-la. Há uma segunda lição que eu deveria, e que eu devo, aliás, colocar no seu coração. A igreja, ela deveria vigiar para não perder a sua recompensa, a sua coroa. Venho em breve, diz versículo 11, retenha o que você tem, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que a igreja de Filadélfia possuía, querido, de tão importante, a ponto de receber uma orientação como esta? Retenha o que você tem. Ora, Filadélfia era uma igreja que dependia não da sua força, mas que dependia da presença de Deus no seu trabalho. Era uma igreja fiel e perseverante, que não negou o nome do Senhor durante os momentos de crise. Se guardarmos o que Deus tem nos dado, através das suas revelações, eu posso afiançar para você, nada e ninguém vai tirar de você o direito de conquistar o prêmio da sua soberana vocação. Nada e ninguém. Para isso, não seja uma pessoa, ouça, precipitada diante das crises, das adversidades que surgirem. Muitas vezes nós reagimos intempestivamente. Como eu disse, o corredor poderia provocar um acidente e evitar que o outro chegasse lá. Então, ia se criar um celeuma, uma crise, uma dificuldade, né? Mas se eu não ganhei, ele também não vai ganhar. Não, tenha cuidado para fazer isso. Mantenha a sua calma. É aquele famoso conselho do salmista Davi, lá no Salmo 46. Fiquem quietos, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu estou no controle de todas as coisas, né? Se há uma
promessa para nós, Deus vai cumpri-la, com certeza. Por isso, essa conquista, lembre-se disso, é uma conquista feita por Deus e ela é inegociável. Isto é, não está sujeita às mudanças das circunstâncias. O que Jesus conquistou na cruz, nós cantamos esta música, é direito nosso, né? É herança nossa. O que Jesus conquistou para a sua vida, ninguém vai conseguir ultrapassar, ninguém vai conseguir anular aquilo que Ele preparou para você, como aconteceu aqui com esta igreja de Filadélfia. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Glória a Deus. Por isso, tenha calma no seu coração, não se perturbe com as situações outras que estão acontecendo no seu dia a dia. Por isso, ele termina esta exposição dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma conquista que foi feita na cruz, é algo inegociável. O diabo não conseguiu vencer. Jesus disse: Pai, está consumado, né? A morte está derrotada. Eu venci, e venceu por você, venceu pela sua igreja. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ninguém vai nos tirar, ninguém vai nos privar de ter esta maravilhosa comunhão com Deus. Que esta promessa do Senhor, dada a esta igreja, alcance a sua vida. Que você seja curado, curada, que você alcance aquilo que você tem sonhado, desejado. As situações outras não vão conseguir atrapalhar a sua subida ao pódio, porque quem está governando e sustentando a sua vida ainda é o Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe este novo mês que nós estamos para começar. Que Deus seja glorificado por este momento, que você possa dizer amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Ele. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por este momento de reflexão. Estamos nessa corrida, estamos nesse projeto de vida espiritual, e muitas coisas têm acontecido ao nosso redor, Pai. Muitos imprevistos, muitas surpresas provocadas por terceiros, mas que isso não venha afetar a nossa disposição, a nossa perseverança, a nossa fidelidade de chegar lá e alcançar o prêmio da nossa soberana vocação. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, concede-nos a graça, Pai, de viver esta vida espiritual em toda a sua plenitude. Eu abençoo a todos que participam conosco nesta gravação, neste culto online, que a palavra do Senhor permaneça viva e eficaz e alcance a vida de todos os teus filhos e filhas em nome do Senhor Jesus. E que todos mais uma vez digam amém. Ok, queridos, foi um prazer muito grande ter você conosco. Estaremos aí, com a graça de Deus, na quarta-feira, às 20 horas, celebrando mais uma vez a palavra de Deus, restaurando, culto de restauração. Uma boa noite para você, um bom domingo, até novamente nos encontrarmos. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.